pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje tenho aqui um testemunho para vocês, um relato de um sobrevivente de um relacionamento com uma narcisista. E ele disse que ele me mandou esse e-mail porque ele quer compartilhar a experiência dele para ajudar outras pessoas. E o título que ele deu é O Circo Narcisista. Vamos lá então ao relato de hoje. Eu tenho alguns outros aqui que vocês têm enviado para mim. Aos pouquinhos eu vou vir aqui e gravar vídeos. Eu tô aqui numa correria que vocês vão entender o porquê em breve. Tenho novidades que eu já tô aqui me segurando. Mas no máximo, não essa semana, no máximo na semana que vem eu já estarei, se Deus quiser, ainda essa semana. Mas eu não vou garantir. Mas com certeza até a semana que vem eu já estarei aqui dizendo para vocês, entregando para vocês todas essas surpresas que eu tenho aqui. Mas hoje então vamos ao relato e os próximos eu estarei postando aos pouquinhos aqui no canal também. Continue enviando, caso você tenha um relato também, pode mandar para o e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Esse também é o e-mail para caso você queira atendimento comigo. É o mesmo e-mail ou você pode entrar também em contato comigo através do direct do Instagram, @ccrisco. Então vamos ao relato de hoje. Ele começa assim: primeiro ato, a vítima. A conheci saindo de casa. Reclamava de maus tratos, rejeição, sendo a caçula bode expiatório da família. Pai, irmão e irmã dourados e mãe, a principal algoz. Então veja bem, ele explica aqui que ele conheceu ela quando ela estava saindo da casa dela, né? E aí, maus tratos, falando que ela passava rejeição, era a caçula bode expiatório da família e todos os outros eram os dourados. E a mãe, a principal ali, algoz. O pai dela dizia para não casar, pois ia querer mandar em minha vida. Olha só, o pai dela avisando ele, não casa com ela porque ela vai mandar na tua vida. A irmã me dizia que ela sempre arrumava confusão, até no trabalho. Enfim, quis ajudar e sensibilizei-me com a vítima de injustiças. Veja bem, sempre eles chegam como os coitados da história, que ninguém trata eles bem, que eles são o sofredor da família. E aí, lógico, sensibilizou ele. Veja aí já o começo que ele cita aqui, o primeiro ato, né? A vítima, a coitada. Mudou-se para a minha cidade e indiquei-a para trabalhar no banco onde era gerente. Olha só, já com dó, quis ajudar, já indicou ela para trabalhar no banco onde ele trabalhava e era gerente. Sempre muito sedutora e comunicativa, mas sempre aprontava confusões, inclusive no trabalho, e saía-se como vítima em todas as situações, mas sempre ficavam coisas mal explicadas e contradições. Dava presentes, festinha e declarações te amo para pessoas que acabava de conhecer. Sempre despertava a atenção de muitas pessoas, inclusive no trabalho, mas durava pouco. Nunca conheci uma amizade que tenha durado. Dizia que era muito sincera, por isso as pessoas se afastavam dela. Algumas vinham à minha porta para agredi-la e diziam até que ela falava mal de mim. Daí passei a duvidar da palavra dela. Ainda bem, né? Porque veja só quantas evidências, né? E aquela coisa, a pessoa tá apaixonada, já aquele começo de dar dó e de você querer proteger e salvar essa pessoa, é impressionante como fica forte, principalmente se a pessoa for codependente, muito empática. A pessoa fica ali achando que essa pessoa precisa de cuidado, tadinha, ela não tem ninguém mais nem da família dela, só eu posso ajudar. E eles deixam claro que é só você que pode me ajudar, sem você eu não sou nada. Aqui realmente é a vítima da história. Eu sonhava em construir uma família, me dediquei 100%, fomos melhorando de vida, mas ela sempre reclamava 24 horas por dia. Nunca estava bom. Caía literalmente na pilha dela, pois sempre fui crítico e procurava resolver as coisas. Eu era perfeccionista e ambicioso e juntou a insatisfação dela constante que nos ajudou a conquistar muitas coisas materiais e uma certa estabilidade financeira. Depois deixamos a atividade bancária, mudamos para a cidade natal dela. Na época tivemos nosso filho amado. Vivemos de renda, aluguel, né, das casas do nosso condomínio.
o qual idealizei, projetei e construí. Provi várias viagens internacionais e nacionais, o que parecia perfeito, mas nada a agradava. Não existia felicidade, sempre cansada até para namorar. Sempre preferia a companhia externa superficial, igual a mãe fazia. Eu a procurava para conversar. Nunca tinha tempo para mim, e quando mostrava minha insatisfação, dizia que era coisa da minha cabeça. Zero de empatia, vazia e fria. Quando a questionava alguma coisa, vinha com agressividade e dizia que eu era louco. Nunca aceitou sequer uma sugestão. Bem, isso mesmo. Por outro lado, é a queridinha das pessoas, tem uma lábia sedutora. Sou mais reservado e tudo recaía sobre mim, desde as responsabilidades de provedor, mas sempre desfazendo de tudo. Eu acreditava que era por causa das mudanças, saindo da zona de conforto sempre, era o motivo de vivermos instáveis emocionalmente, a falta de amor e afeto. A gente sempre tenta achar um motivo para aquilo, para a gente não ver realmente o que é, porque quando a gente sabe o que é, a gente tem que agir, fazer algo. E muitas vezes a gente não se encontra preparada para isso. Mas aqui fica bem claro, né? Olha só, eu trouxe esse relato porque ele descreveu de uma maneira bem simples e verdadeira, exatamente como é que eles são mesmo. As mulheres, né? No caso aqui, com o homem também é bem parecido. Mudam só algumas coisinhas. Mas vamos lá, o segundo ato ele chama A Grandiosa. Passou a fazer um curso religioso tipo faculdade e conhecia a face mais controladora, literalmente. O diploma para fazer lavagem cerebral. Agora alegava que tinha obsessões espirituais, sendo a principal minha mãe. Fazia triangulações com alguns líderes religiosos que repetiam o repertório dela. Procurei outra religião. Em pouco tempo, ela conquistou e manipulou todos para contarem as mesmas histórias e repetiam que tinham problemas espirituais. Enquanto ela era a evoluída espiritual, usando rótulos das instituições religiosas. Todos caíam no falso ego inflado, grandioso, pois era uma conhecedora dos livros e leis divinas. Passou a fazer caridades, ganhando fãs em grupos de caridade e religiosos. Se vangloriava em ter amizades importantes que doavam dinheiro na conta dela e distribuía para instituições religiosas ao bel prazer. Puro lobby, sempre nos holofotes. Faz questão de oferecer ajuda a todos que passam na sua frente, mas sempre com interesse de ter a admiração, descontos, benefícios e tratamento especial. Fazia campanha de arrecadação de roupas e objetos usados, fazia primeiro um pente fino pegando coisas para si mesma, depois para empregados e o que sobrava ia para doação bazar religioso. Egoísta em casa, truculenta e ignorante. Passou a idolatrar a mãe para todos, reproduzindo o jeito e repetindo os abusos sofridos na minha família. Abusada virou abusadora. Exatamente. A coitadinha, né? Eles sempre fazem isso também, principalmente as mulheres narcisistas, já percebi. Elas falam pra todo mundo que elas são abusadas, elas sabem que elas são abusadoras e elas fingem que elas são as vítimas, que os outros que abusam delas. É muita cara de pau. Agora ele vai pro terceiro ato aqui, o fim do picadeiro. As atitudes eram sempre estranhas, não tinham lógica, incomodava. Eu achava que estava ficando louco, como ela dizia. Quem ia acreditar em mim? A boazinha ou o sistemático? Poxa, fiz tudo para dar uma vida digna a ela. Nunca faltou nada, conquistas inúmeras, sem alegria. Procurando superar os abusos, pois fazia tudo para a conquista do amor e recebia o oposto. Acompanhava palestras, autoajuda, surgiu o tema transtorno de personalidade narcisista e estudei o assunto a fundo. Todas as características e traços batiam e foi uma libertação. Agora entendia o que tanto atormentava. Tem que ter coragem para admitir. Vivi um casamento de 20 anos ouvindo mentiras, sendo manipulado emocionalmente e tentando agradar o falso ego inflado e grandioso para receber algumas migalhas. Servi de identidade projetiva, onde era espelho das inadequações dela. Muito sutilmente, sempre fazia-se de vítima e grandiosa, para sempre sentir-se superior
e ser o centro das atenções. Pura inveja por alguém que possa ser melhor. Daí a necessidade de controle das pessoas. Uma verdadeira competição onde arrebatava admiradores de todas as idades. Tem uma lábia e sedução que encanta. Pela fragmentação ou morte do eu ou self verdadeiro, é vazia e necessita de admiração constante, assumindo até a personalidade alheia, o falso ego. Pele fina quando não consegue manter o falso ego inflado ou recebe alguma crítica. A famosa fúria narcisista. Tudo isso pertence a ela. Tive muita paciência, mas também muita raiva ao descobrir isso. Mas não perdi a cabeça, saí do jogo, onde ela apertava meus botões para ficar no controle e eternamente como vítima. Que perigo é vítima. Ainda faltava entender muita vulnerabilidade. Seria empatia excessiva e codependência emocional? Passei a ver vídeos e filmes sobre esse tipo de relação tóxica. Daí lembrei do meu pai, que tanto admirava. Tinha características parecidas dela. Bonzinho na rua, com admiradores e até música em homenagem. E miserável em casa. Ou seja, abandono afetivo e minha mãe era muito durona. Repetiu-se o desamparo aprendido. Não sinto mais dores no peito, recuperei a autoestima e amor próprio. Sinto uma paz de estar comigo. Mantenho o mínimo contato até meu filho criar asas, orientando-o para não assumir identidade projetiva e não ser contaminado. Glória a Deus por isso, viu? Por você ser um homem sábio, ter superado tudo isso, sair, né? Conseguiu sair desse jogo imune, sem que isso tenha te afetado de uma maneira negativa, e ainda você consegue aí educar seu filho para que isso também não ocorra com ele. Que Deus abençoe muito a sua vida, proteja seu filho. Eu te agradeço de coração por você ter enviado esse relato, que eu creio que irá ajudar muitos homens. Muitas mulheres trazem os relatos. Você foi realmente corajoso de expor aqui a sua história para ajudar outros homens, outras pessoas que possam aí receber desse testemunho que você deixou aqui para nós. Um beijo a todos, fiquem com Deus e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!